Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do programa Hora da Notícia. Hoje... Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. Estamos iniciando mais uma edição do programa Hora da Notícia aqui no Facebook e também daqui a pouco no YouTube. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Paramoti. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção. Em especial aqueles que fizeram um compartilhamento do vídeo ontem, como o Francisco Edivar, o Alexandre Viana, o Paulo Roberto, a Jane Azeredo, o Jesus Alves, a Fransquinha Cunha, o Márcio Borges, o Auriclésio Macedo, o Jesus Alves, o Olavo Souza, o Grijalva Parente Costa e o caroço João Félix. E um bom dia para o Olavo, que acabou de entrar aqui no Facebook. Bom dia, André. Que alegria, né? O Belchior merece realmente, porque é um grande compositor, um grande letrista, né? Que nos deixou de forma tão precoce, de forma tão trágica, né? Tem pessoas que são trágicas na escrita e também trágicas na vida, né? Castro Alves também morreu de forma trágica, morreu da doença na época que era a doença do século, né? Que é a doença que acometia os românticos, né? Então, o nosso querido Belchior, tudo que se fizer em relação a ele, todos os estudos serão bem-vindos e merecedores, porque ele realmente era um bardo, né? Um grande poeta da música popular brasileira, nascido aqui em Coreaú, era como que um sobralense, mais um sobralense que brilhou no cenário musical. Eu não conheço nada de tímido no Belchior, viu? Olha, o pessoal está reclamando aqui, André, o Olavo Souza, o som da rádio. A rádio está fora do ar ou está com problema de som, né? Bom, o certo é que nós estamos aqui firmes e fortes nas redes sociais e também nos aplicativos. Bom dia para a Catarina Soares, o Roberto Gurgel, o Xandão de Souza e o Máximo Manuel dos Santos. Bom dia para todos vocês. Agora, você estava falando aí sobre o Danilo Gentili, né? Eu achei um completo absurdo o que essa juíza fez, né? Isso é uma estupidez que só a justiça brasileira consegue fazer, a tentativa de criminalizar o humor, de criminalizar a liberdade de expressão.
A liberdade de expressão, André, só serve para aquelas coisas com as quais a gente não concorda. Porque se o indivíduo disser aquilo que ele concorda, que eu digo, que eu acho lindo, bonito, maravilhoso, eu não preciso ter esse princípio da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é para permitir que até aquilo que a gente não goste, até aquilo que a gente repudie, possa ser expresso. Porque o resto é censura. É um completo absurdo que essa justiça fez, mandar prender um jornalista, um comediante, porque estava exercendo a sua profissão. A forma como ele exerceu foi deselegante, sem dúvida. Sem dúvida. Que ele poderia usar outros termos, sem dúvida. Mas a escolha tem que ser dele. E assim, ele tem audiência para isso ou não tem audiência? Isso é lá com a audiência dele. Qual foi a ofensa que ele fez a Maria do Rosário? A Maria do Rosário vive fazendo ofensas. Chamar essa história de puta da Maria do Rosário, na verdade, assim, é que estava lá deputada. Eu vi o vídeo, né? Eu não vi só a sentença da juíza, não. Eu vi o vídeo na época em que era um absurdo completo. Aquilo era um documento da Câmara dos Deputados, a deputada usando a instituição para pressionar, para coagir um profissional da imprensa, pedindo para ele tirar do Twitter dele, dizendo o que é que ele deve fazer, o que é que ele não deve fazer. E ele disse lá, olha, eu que pago o seu salário. E conclamou a todos que não se deixe, e está correto o que ele disse, eu concordo com ele, não se deixe intimidar por esse tipo de pessoa. E ele fez uma coisa jocosa, porque tinha erro de português na convocação dele. Ficou curtindo o tempo todo. Isso a juíza não fala. A grande sacada que ele estava fazendo contra a deputada, eu não me lembro mais nem o que era. É um erro de ortografia horroroso. Aí a deputada, uma coisa que estava errada, da putada, uma coisa assim. Aí ele começou a curtir com a palavra puta que está dentro de deputada. Isso é um direito dele. Eu gosto da forma, não gosto, detesto, mas é um direito dele. É tão estúpido, André, a decisão dessa juíza mandar prender o cara. Prender. Mandar prender o cara. 6 meses de prisão. E outra coisa, na justiça brasileira diz que 6 meses ninguém vai preso. E a juíza insiste que ele vai ser preso. Isso é um completo absurdo, o que essa juíza fez. Completo absurdo. Eu vou ler para você. A Câmara dos Deputados já havia tentado tirar do ar, certo? Esse vídeo do Danilo Gentili. Uma juíza não permitiu sequer que retirasse do ar. Está compreendendo? A Câmara não pediu nada de ofensa, a Câmara não pediu para prisão, a Câmara pediu à Justiça que fosse obrigado, que o comediante, o Danilo Gentili, fosse obrigado a retirar do ar este vídeo, em que ele pega a notificação, rasga, coloca dentro da calça, tudo bem, dentro da calça, das suas partes íntimas, o que ele está revelando repúdio, é a forma de repúdio que ele está fazendo com aquela convocação, que eu também, na época, me solidarizei a ele. Eu me solidarizei. A forma com que ele protestou, não. Mas eu me solidarizei a forma contra a Câmara dos Deputados que estava tentando coagir um profissional de imprensa na sua liberdade de expressão. E o humor usa exatamente isso. Usa do escracho, usa da ironia fina. Você pode dizer, você citou aí Chico e tal, você tem um leque de humoristas que vai do escracho total à ironia fina, como do Machado de Assis. Isso depende do público a que é que se dirige. Então, o que ele dizia nos Twitter contra a Maria do Rosário? Ele dizia que ela era cínica, que ela era nojenta, porque ela chegava para o Bolsonaro, ele estava falando naquela época, o Bolsonaro, olha só, o Bolsonaro estava dando, na época, é o caso Champinha, né? Aquele que era um bandido menor, estuprador, e o Bolsonaro dizia, queria colocar um projeto de castração química contra os estupradores. Ele estava dando, e a dona Maria do Rosário defendia os menores infratores. O contexto era esse daí. O Bolsonaro, fora do plenário, estava dando uma entrevista, tinha nada a ver com Maria do Rosário, estava dando uma entrevista, falando disso, explicando, defendendo por que o projeto dele de castração química dos estupradores. Vem a dona Maria do Rosário e instiga, vai lá
provocar o Bolsonaro e o chama de estuprador. Isso sim é que é injúria. Porque você está acusando uma pessoa de criminosa. Por mais que ele tivesse chamado ela de puta, puta não é crime no Brasil. Não é crime. Já o estuprador é crime. Então, se há realmente uma ofensa, uma injúria, foi da dona Maria do Rosário contra o Bolsonaro. Aí ele estava dizendo que agora tudo era permitido, já que não tinha nada contra a Maria do Rosário, que você podia cuspir nas pessoas como o Jean Willis e depois ser defendido pela Maria do Rosário. Era uma crítica acerba. A forma que ele fazia é o estilo dele, eu concordo com o estilo dele, sou fã do estilo dele, não vou, mesmo porque é muito noturno, muito tarde da noite, eu não assisto o programa dele. De vez em quando eu vejo coisas, e vejo coisas interessantes dele, de crítica política. Então ele fazia uma crítica forte, forte sim, forte contra a Maria do Rosário. Mas aí dizer que ofensiva a injúria da Maria do Rosário, e a juíza, a ofensiva à Câmara dos Deputados, olha quanta coisa ofensiva. Eu vou ler para você. A Câmara pediu, e o que é que disse a juíza? Também uma juíza do Tribunal Regional Federal. Esta aqui é uma juíza da primeira instância. Aqui já é uma juíza da segunda instância. Olha o que ela diz. Vou ler aqui a matéria. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, indeferiu, nesta terça-feira, 18 de julho, lá, qual é o ano disso aqui mesmo, meu Deus? Acho que foi 2017. Indeferiu uma ação movida pela Câmara dos Deputados para que o comediante Danilo Gentili retirasse do ar um vídeo em que aparece rasgando e esfregando nas partes íntimas uma correspondência oficial enviada pela deputada federal Maria do Rosário. Veja só, aqui a Câmara está pedindo só assim, ó, manda ele tirar do ar, eu não estou gostando desse vídeo. Porém, a juíza federal substituta Luciana Raquel Tolentino de Moura, fã dessa juíza agora, diz que, apesar de deselegantes, as palavras e gestos de Danilo no vídeo não trazem qualquer ofensa à autora. Vou repetir o que diz a juíza. Apesar de deselegantes, as palavras e gestos de Danilo no vídeo não trazem qualquer ofensa à autora. Diz ela, acredito que coisa bem pior, diria até mesmo mais vulgar, já foi dita e transmitida ao vivo das tribunas do Congresso Nacional, chegando-se inclusive a tristes cenas de agressões pessoais, verbais e físicas, como aquela do cuspe por ocasião da votação do impeachment da presidente Dilma, dentre tantas outras cenas lamentáveis, justifica a magistrada, lembrando o caso em que o deputado Jean Willis cuspiu em Jair Bolsonaro. A juíza ainda concorda com uma das falas do comediante. A juíza vai concordar agora com o que disse o Janilo. Olha só, aqui ele pede para que seu público, aspas, que foi o que o Janilo disse, nunca aceite qualquer deputado, senador, prefeito ou governador, diga se você pode ou não falar alguma coisa. Perfeito isso daí. E a juíza, como eu, concordo com essa frase do Danilo. O litigado, o litigado disse algumas palavras que representam, em certa medida, o pensamento e o anseio de milhões de brasileiros. E são absolutamente verdadeiras tais afirmações, pontua a magistrada, que conclui a decisão afirmando que a intenção de retirar o vídeo de circulação é uma medida nitidamente de caráter repressor, censor, próprio das ditaduras. As imagens que não estão mais disponíveis no perfil, né, tinham sido retiradas, foram publicadas no fim de maio. No entendimento da Câmara, elas extrapolam o legítimo, né? Na publicação que teve 16 milhões de visualizações e mais de 400 mil compartilhamentos, o litigado rasgou a notificação. Isso aqui dizia o pedido da Câmara. Pois aqui é uma juíza da segunda instância. Essa decisão dessa juíza, essa juizinha, né, vai ser com certeza derrubada na segunda instância. Não tenho dúvida disso. Isso é um absurdo. Isso é censura. Isso é ditadura. Nas democracias, a liberdade de expressão, retorno a dizer, é para ser livre de se dizer até aquilo que a gente considera repugnante. Agora, obviamente, não pode ofender
Não pode ter ofensa, não pode ter injúria pessoal. E foi o que entendeu a juíza da segunda instância, de forma contrária, completamente contrária, a que defendeu essa juíza, que eu acho absurdo pedir a prisão do cara por causa disso daí. Pois não, Renato, André. Não, pode colocar o que você quiser. É, a própria juíza. Não, houve um pedido formal. E a juíza disse que não ia mandar tirar, porque não tinha sentido mandar tirar. A juíza. Não, não, eu pergunto a você. Eu pergunto a você. Pergunto a você. Você acha que deve ser preso por causa disso daí? Não, não. A pergunta foi outra que eu te fiz. A pergunta é outra. O cara deve ser preso por causa disso? Não, não. A pergunta é: deve ser preso? Não, eu respondo a você. Ele deve ter total liberdade para fazer o que ele quiser no programa dele e se expressar até dessa forma nojenta. Eu acho que essa forma é nojenta. É deselegante. Eu não faço jamais. Nem você fará. Mas eu acho um absurdo, um completo absurdo, a pessoa ser presa por causa disso. E ter que prender a sociedade toda. Você diz, por exemplo, do Chico Anísio, olha, o que o Chico Anísio dizia de palavrão, o que o Chico Anísio dizia do politicamente correto, ele dizia que só tinha filho da puta no Congresso. Aquela velhinha lá de Taubaté vivia esculhambando o Congresso. E jamais ele fez essa grosseria que o Danilo fez. Agora, eu te pergunto, por causa da grosseria, ele deve ser preso? Eu estou me insurgindo? Eu estou me insurgindo contra a decisão absurda de mandar prender o cara porque ele disse isso. Quantas vezes o Lula disse, soque esse processo no exatamente o que o Danilo disse aí. E o Lula foi preso por causa disso? O Lula foi admoestado por causa disso? Não, mas eu digo assim, mas o Lula, mas veja bem, o que o Lula disse foi isso daí. Enfia o processo né? E todo mundo diz isso quando tá com raiva. Ah, enfia essa porra né? O cara deve ser preso por causa disso? Se o cara estiver discutindo com você e ele disser isso contra você, ah, André, enfie, pega as suas palavras e enfie. Deve ser preso por causa disso? Por favor. Eu concordo com você. Eu jamais usaria essa linguagem. Eu não sou fã jamais dessa expressão. Eu não sou fã jamais desse tipo de atitude. Mas não posso. Aí eu sou obrigado a ficar do lado do Danilo, a dizer que ele tem todo o direito de fazer isso daí. Eu não gostaria de estar dizendo isso, não. Mas na hora de um confronto, de um absurdo desse, em que o Estado, aqui é o Estado, né? Aqui é o Estado jurídico,
É o Estado juiz. É o Estado coator, que está mandando prender um comediante porque ele mandou a deputada socar aquela horrorosa. Se fosse um negócio contra você, o Lula disse a mesma coisa. Nunca ninguém disse que ele deveria ser preso por causa disso. Ele deve ser preso pelos roubos que ele cometeu, pela lavagem de dinheiro. Que absurdo, André, que absurdo, que absurdo. Que absurdo, que absurdo. Amiguinho, você está completamente, me perdoe, né? Me perdoe. Você está completamente equivocado. São dois crimes completamente diferentes. Um é crime de racismo, o outro nem crime é. Não é crime de racismo. Racismo. Racismo é crime de ódio. Tipificado, tem lei específica para isso daí. Lei específica para isso daí. Agora, porque o cara pegou o papel, jogou dentro das calças, e no fim, porque a notificação era estúpida, era uma notificação estúpida. Agora, se ele dissesse, olha, ela roubou isso, aquilo, outro, ela é ladra por isso, aquilo, ele não acusou a deputada de nenhum crime. Qual é o crime que ele disse que é, para dizer que é uma injúria contra a deputada? Qual? Qual? Qual foi? Qual foi a... Me diga qual foi. Qual foi? Qual foi? Me diz aí. Não, cara, não é, tá bom, não, vamos discutir. Você colocou o vídeo no ar. Ele pegou o papel, picotou, botou no saco e disse, olha, quando você receber, abra a sua bunda e sinta o cheiro do meu saco e enfie isso aí na sua bunda. Qual é? Qual foi a coisa negativa? Não, isso aí merece ser prisão. Onde, me lê para mim a lei que fala da injúria. Não, não, o que é injúria? O que é injúria? O que é injúria? O que é injúria? Qual foi a qualidade negativa que o Danilo disse da deputada? Não, peraí, cara. Não, peraí. Não foge, não. Não foge, não. Tu acabou, senão a gente não vai entender e vai confundir o ouvinte. Tu acabou de dizer o que é injúria. É imputar algo negativo a uma pessoa. Qual foi a qualidade negativa que o Danilo imputou à deputada? Não, amiguinho, eu estou lhe perguntando. Por favor, não fuja, não. Porque é questão de lei e é questão de gente ir para prisão ou não. A gente não pode ficar brincando com isso, não, cara. Ah, não, realmente não é negativo. Qual é a qualidade negativa que ele imputou? Ele chamou a deputada de quê? Não, no vídeo isso não tá. No vídeo não tá isso daí. No vídeo não tá. Não, não, mas você viu o vídeo. Você disse que viu o vídeo. No vídeo ele diz isso. No vídeo ele diz isso, chama de puta. Por favor. Hein? Mas a juíza está falando sobre este vídeo. Sobre este vídeo. A sentença da juíza é sobre este vídeo. A Maria do Rosário fez o pedido, porque senão é um negócio chamado extra petícia. A juíza, não pode ir além daquilo que foi pedido. A Maria do Rosário fez o pedido baseado no vídeo. No vídeo. Aí coloca um contexto que aquela notificação da Câmara dos Deputados foi por causa de uns twitters que ele tinha colocado. Isso aí serve de contexto, não para a sentença. A sentença é do vídeo. No vídeo, ele faz a brincadeira, tem deputada, e dentro da palavra deputada tem a puta, né? Mas ele não diz, você é uma puta.
Se ele dissesse isso, aí eu concordo até com você. Mas ainda vai lá, porque puta é uma coisa negativa, mas não é ainda criminosa, né? Ainda não é criminosa. Chamar de vagabundo, essas coisas, é só o que acontece lá na Câmara dos Deputados. Chamar o outro de escroto, de vagabundo, de quem não presta, de coisa negativa, é só o que acontece. Então, se fosse prender o William por essa coisa negativa, tinha que prender pelo menos metade dos congressistas. Porque a gente está acostumado a ver isso daí numa Câmara, num debate público, as ofensas, cuspir na cara de outro. Mas mais ofensa do que isso daí, cuspir na cara de outro por causa de um pensamento, tinha que prender metade do Congresso. Por isso que eu acho estúpido. Chama um ou outro de ladrão lá. Olha o que é que o Cajuru chama o Gilmar Mendes. Então tinha que prender metade dos caras. Não, mas não foi preso. Não, cara, eu posso repudiar as ações do Danilo, mas eu não posso concordar com a sentença que manda prendê-lo. É um absurdo mandar prender o cara por um crime de pensamento. Isso é coisa de ditadura. Ditadura. Não posso jamais concordar com um negócio desse. Mas vamos lá. Não, é pensamento. Isso aí é pensamento. Foi um crime. Ele expressou o pensamento dele em relação a uma notificação que ele havia recebido. Ele achou a notificação escrota, ele achou descabida, e ele falou contra a Câmara dos Deputados e contra a deputada que usou a instituição para intimidá-lo, para tentar intimidá-lo. Eu li aqui o que aquela outra juíza disse, concordando com as palavras dele. A juíza não viu. Se tivesse no vídeo essa ofensa da palavra puta, com certeza aquela juíza do TRF não tinha dado essa sentença. Teria mandado tirar do ar. E olha que é muito menos gravoso você mandar tirar do ar do que mandar prender. A juíza não considerou nem que o vídeo fosse ofensivo, concordou em várias partes do vídeo com o Danilo Gentili. Então, assim, em cada cabeça, uma sentença. Essa dessa juíza, mandar prender o cara, se mandar fazer outras coisas, não, eu vou aqui até concordar contigo, certo? Olha, foi ofensivo, então que você se desculpe na rede social, né? Não acontece isso, né? Desculpe-se diante das redes sociais, procure dizer que não era isso que ele dissesse, mas mandar prender é um completo absurdo. Não posso me calar diante disso. Embora o que o meu amigo dileto, que eu gosto muito, tenha razão em um bocado de coisa, André. Mas jamais pode mandar prender. Jamais. Então, às vezes, né? O CNJ defende auxílio moradia, que eu acho um escândalo. Total. É louca. Até um ano não paga. Mas o absurdo que eu acho, André, é que, sabendo disso, a juíza, na sentença dela, você leu a sentença dela? Eu não consegui ler, quando você começou a falar, eu fui ler a sentença, são 113 páginas. Então, eu comecei a ler algumas coisas, pulei algumas coisas, mas ela insiste, ela diz isso, apesar de que no Brasil ninguém vai preso por preso tal, 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 insiste que deva ser preso. Que sanha é essa de mudar na cadeia o cara?
André, só me perdoe assim. Eu estou com a sentença aberta aqui da mulher, certo? Você viu o vídeo. Aí você diz: não, mas a sentença, a juíza disse que falou em puta. Você viu o vídeo, estou chamando o seu testemunho, eu vi também, e você disse que não viu ele chamando a deputada de puta. Não, ali não tem, me perdoe, ali não tem crime nenhum, e é tanto que a juíza não se refere àquilo ali quando vai incriminar. Para incriminar o Danilo, ela diz dolo geral. Verifique que o humorista, ou seja, com vontade livre, consciente, injuriou, defendendo a dignidade e o decoro, atribuindo-lhe a alcunha de puta. É isso que a justiça diz. Não vai falar negócio do picote, de abrir a bunda, bem como expôs, em tom de deboche, a imagem dos servidores públicos federais e seu respectivo órgão, ou seja, a Câmara dos Deputados. Então, não é porque aquele que você está contra, aquela coisa final que ele disse, a juíza não levou em consideração. Pelo menos não está aqui na sentença dela. Dolo específico. O elemento subjetivo da com efeitos propaganda desse dúvida que o humorista teve a atenção de macular a honra da deputada federal, postando vídeo altamente ofensivo através da rede. É o vídeo. Tudo é o vídeo. Tá certo? É o vídeo. A juíza diz que no vídeo ele chama a deputada de puta. Que eu e você, nós dois, não vimos isso. A juíza viu. Ela não se refere a isso que você está dizendo, os segundos finais do vídeo, não. Porque quando ela vai sentenciar, ela tem que dizer o que é aquilo ali. E ela diz aqui na sentença dela, é porque chamou a deputada de puta. Não foi porque botou o picote acolá, mandou ela fazer isso, aquilo, outro, sentiu o cheiro, não sei o quê. Não está dito na sentença isso, não. Quando ela vai dar a sentença, é porque chamou a deputada num vídeo nas redes sociais de puta. É por causa disso que ele está sendo preso. O Danilo sendo preso, não. Essa juíza quer que ele seja preso. Não vai ser preso, óbvio que não vai. Porque a justiça brasileira é muito maior. Já já isso vai ser corrigido. É doido isso aqui, muito doido. Ninguém pode concordar com isso. É porque a gente é um cara chato, né? Ele diz as coisas que a gente não gosta que diga. Ah, ele agride a minha sensibilidade. Tudo isso está correto. O que é que você faz com isso? Não dê audiência para ele. Oi. Foi o que eu te falei. Não, é porque agora então você reviu. Nesse instante eu perguntei se ele disse que não. Então você já está mudando. Mas a alusão é uma coisa, né? Chamar é outra coisa, né? Não, não. Não tem nada de alusão no despacho, não. Diz que chama a deputada de puta. Como é? Não, eu estou com ele aqui. Ó, tá aqui, vou ler para você. Dolo geral, eu tinha lido já. Verifico que o humorista e apresentador Danilo Gentili Júnior, dolosamente, ou seja, com vontade livre, consciente e finalidade, injuriou, através da rede mundial de computadores e internet, a deputada federal Maria do Rosário Nunes, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, atribuindo-lhe a alcunha de puta. Atribuindo-lhe a alcunha de puta. Quando eu digo alcunha de puta, eu tenho que chamar alguém de puta. Eu tenho que dizer, Maria do Rosário é puta. Então, estou dizendo ela que a alcunha dela, que ela é puta. E chamando de alcunha, né? Alcunha é apelido. É a juíza, não sou eu. Eu li o que a juíza escreveu. É tão doido que ela escreveu que ainda diz, atribuindo-lhe a alcunha de puta. Isso feriu a dignidade da Maria do Rosário, porque atribuiu-lhe a alcunha de puta. Botou entre aspas puta. Bem como, aí vai, bem como expôs, o dolo é esse, chamou a deputada de cunha e expôs em tom de deboche a imagem dos servidores públicos federais e seu respectivo órgão, a Câmara. Olha o absurdo, ela incluiu. Se você fizer um deboche contra a Câmara dos Deputados, André, você vai preso se cair na mão dessa juíza.
Ele está dizendo que o dolo geral é porque o Danilo, expôs em tom de deboche a imagem dos servidores públicos federais e seu respectivo órgão. E isso é motivo de prisão, segundo essa juíza. Se ela tivesse ficado só no puta, né? Só no puta, ainda iríamos discutir bastante. Mas não, incluiu como uma das causas, porque expôs a imagem dos servidores públicos e da Câmara dos Deputados em tom de deboche. Que é isso? O chicanismo vivia metendo o cacete no Congresso. Todos os humoristas metem o cacete na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Todos. Não, quando você vai ler, é doido. Não, e outra. Não, ela vai terminar. Ela, ela vai terminar dizendo assim. Cadê, meu Deus? Fugiu aqui, né? Na mesma oportunidade, o acusado postando-se de forma ultrajante, suas partes, ao tempo em que acusou todos os parlamentares de utilizar indevidamente os recursos públicos. Se você amanhã disser aqui, André, que um parlamentar usou indevidamente o recurso público, você pode ser preso. Olha só o que é essa juíza, o flanco que ela abriu, a brecha que ela abriu para contestação. Quer dizer, se eu disser amanhã, o fulaninho usou, o deputado, vamos lá, estou me lembrando agora aqui, o deputado do PCdoB gastou dinheiro lá para comer tapioca. Eu não posso dizer que ele gastou indevidamente os recursos públicos. E tantos outros exemplos, estou usando aqui um exemplo banal, arcaico. Eu vivo vendo, lendo, assistindo casos em que parlamentares usam indevidamente os recursos públicos. As cadeias já estão cheias de deputados aí, porque usam indevidamente os recursos públicos. Mas se eu disser que eles usam indevidamente os recursos públicos, eu posso ser preso se cair na mão dessa juíza? Por favor, por favor. Deixa eu dar um bom dia, então, para o Olavo Souza, Hermes Vasconcelos, obrigado pela informação, fico feliz de saber disso. Inocêncio, desculpe, não dá para ficar tal. Hermes Vasconcelos, Rádio Clube retornou o som, excelente. Discussões aqui laterais, né? Bom dia para Lulu Mesquita. O André Lima, existe uma ofensa pior do que cuspir no rosto de alguém? É isso que a gente tinha falado aqui. Francisco Moreira, parabéns, como sempre, tal. Carlos Rafael, bom dia, ótimo programa. O Ronilson, fiquei sentido pela Damares. Érica Cocai errou feio, não sei do que está se dizendo. O Jean Williams cuspiu na cara. E a Jane mandando um bom dia. Um grande abraço para todos vocês. Mas é isso aqui. O nosso programa é assim. Cada um tem sua, né, suas ideias. E, né? Porque você é um bruto, cara. Queria como dessa tapa na cara. Imagina, não, imagina, veja bem, imagina se o Bolsonaro tivesse dado um tapa na cara do Jean Willis. Os dois, ninguém ia para cadeia, não, mas os dois estariam caçados. Os dois estariam caçados. Falta de decoro. Falta de decoro. Cuidado, hein? Cuidado com as palavras aí. Mas olha, veja bem, ó, se for no pagar da letra, você falou, quando você diz isso é um caráter medíocre, isso não é nada de positivo. Estou usando suas palavras, tá? É negativo contra a mulher. Né? Não, não. Não, também não.
Aliás, eu acho que até, eu discordo do Bolsonaro, ela não é muito feia, não. Ela é interessante, é inteligente, é inteligente. A Maria do Rosário é uma pessoa inteligente. Agora, usa essa sua inteligência para causas torpes, né? Quando ela vai defender, né, na época do contexto, ela estava usando a inteligência. Naquele momento que ela foi para o Bolsonaro, ela não usou de inteligência. Ali ela foi estúpida, ela foi ofensiva, ela injuriou, caluniou, fez todos os crimes ali contra o Bolsonaro. Chega, ele está dando uma entrevista, ela é descortês, interrompe, o cara está dando entrevista, ela vem, você é um estuprador. O que é isso? O que é isso? De acordo com essa juíza, a Maria do Rosário tinha que ter pagado pelo menos 6 meses de cadeia. De acordo com essa juíza. Eu acho até que não. Acho até que não. Está ali dentro é para discutir e tem liberdade de expressão, é para isso mesmo. Se a liberdade de expressão é garantida para nós, seres humanos mortais, muito mais deve se garantir aos senhores parlamentares. Né? Não, amiguinho, eu não estou dizendo, não estou dizendo, eu acabei de dizer, eu não concordo com ela. Eu só acho assim que ela não deveria ser presa por causa disso. É um embate dentro do parlamento é diferente, é um pouco diferente. Agora eu concordo contigo. Ela cometeu, se houve crime, né, nesses aspectos aí de honra, de ofensa à dignidade, foi chamar o Bolsonaro de estuprador. E durante, num contexto em que o Bolsonaro tinha um projeto contra os estupradores, defendia castração química contra os estupradores. E olha como é que é a narrativa. A partir daí o Bolsonaro dá uma resposta estúpida também, mas no calor da emoção, disse: eu não sou estuprador, mas não te estupraria porque tu não merece ser estuprada. Nossa, o que teve de gente. Aí, aquela ofensa que é muito maior da Maria do Rosário, qual é a ofensa maior? É você chamar alguém de estuprador ou dizer que se você fosse estuprador, não estupraria uma pessoa porque ela é muito feia? Qual é a ofensa maior? Nesta aqui, o Bolsonaro chamou a mulher de feia. Na outra, ele foi chamado de estuprador. O que é que ficou no ar na imprensa? O troglodita, o misógino, né, do Bolsonaro contra a pobre mulher Maria do Rosário. Uma estúpida, uma tresloucada neste aspecto aí, pelo menos. Chamar o cara de estuprador, sem mais nem menos, correr para lá e dizer um negócio desse. E o Bolsonaro diz: olha, fique aqui, venha debater. Mas não, ela sai, não quer debater, não. Quer partir para agressão, quer chamar de estuprador. Então, esta mulher, com essa atitude, é a mesma que está pedindo para calar o Danilo Gentili. Danilo Gentili. E, como você disse, uma juíza viu que tinha um absurdo, manda prender o cara. Na outra, a juíza nem sequer manda tirar o vídeo. Não pode deixar o vídeo. Ela é provocada pela Câmara dos Deputados. Não foi nem pela Maria do Rosário. Foi por uma instituição forte, representativa do povo brasileiro, que se achou degradada. E a juíza não. É o direito de expressão e tem mais. A grande parte da população brasileira acha isso da Câmara dos Deputados. Então a Câmara procure também se dar respeito. Porque o que é a imagem do Congresso diante da população? O que é a imagem da Câmara dos Deputados e do Senado? Está aí. Ontem mesmo o Renato falava sobre aquela pesquisa. Não tem moral diante da população aquela casa que deveria ser de representação legítima do povo. É lamentável, é muito lamentável. E é lamentável. A justiça podia dar um carão, podia fazer um bocado de coisa, mandar prender. É isso que eu estou no ponto, tá, André? O ponto é esse. Mandar prender o cara, para mim, é absurdo dos absurdos. Isso é coisa de ditadura.
pesquisar, né? Não, a manchete do DN é uma manchete fria, né? Parece que você não tem nada para falar. Aí vai falar sobre as pessoas que estão atrás de recuperar as perdas com os planos econômicos que aconteceram por aí. Eu achei completamente fora. Eu mesmo sou um dos que fui uma das vítimas, né, desses planos. Aí, lamentavelmente, a dona Caixa Econômica diz que eu que tenho que provar, né? Eu tenho que saber o número da conta. A dona Caixa Econômica, que é muito célere, muito competente para cobrar, né, para expulsar as pessoas das suas casas, não tem competência para guardar o número. Busca aí o número aí da minha conta, que era na época do Collor. Aí, o que é que a Caixa Econômica diz? E eu tenho amigos dentro da Caixa. Eu trabalhei 18 anos na Caixa Econômica, fiz muitos amigos na Caixa Econômica, recorri a vários amigos dentro da Caixa Econômica. A Caixa Econômica fez um desmonte, porque antigamente, quando não tinha só essa tecnologia, havia a microfilmagem, era a tecnologia da época. Tudo era guardado em microfilme, microfiche lá, filmado. Então você busca aquilo ali, você encontrava. Ah, tá aqui, Luciano, peguei aqui, ou pelo nome, ou pelo CPF. Você foi realmente cliente da Caixa na época tal, na agência tal, o número da conta tal, dá até o extrato. Até o extrato. A dona Caixa Econômica fez um desmonte, acabou com isso daí, mandou para Recife, mandou um polo lá em Recife, e você busca, não encontra. Não encontra. Então, se eu quiser, nesse negócio do diário, quiser entrar na justiça para reaver os meus direitos, eu não consigo, porque a dona Caixa Econômica diz que não tem como oferecer os dados, porque eu tenho que provar que eu tinha conta. Eu tenho na minha declaração de imposto de renda dizendo que eu tinha conta poupança na Caixa Econômica, tinha até o valor na hora que eu declaro imposto de renda. Só que um detalhe bobo, na época eu não achava, eu não disse, eu tenho conta número tal na agência tal. Eu coloquei isso assim, poupança na Caixa, e colocava o valor. Então, eu tenho o comprovante de que eu tinha conta na Caixa Econômica. Mas a dona Caixa Econômica diz que se eu não souber o número da conta, ela não tem como buscar. Isso é um completo absurdo. Uma empresa que diz um negócio desse, que demonstra sua incompetência, não deveria estar no mercado. Como é que ela compete no mercado com esse nível de incompetência? Ou então não é incompetência, é safadeza mesmo. Não quer atender, não quer ajudar o usuário. Então, da mesma forma, ou por incompetência tecnológica, ou por desprezo aos seus clientes ou ex-clientes, a dona Caixa Econômica não deveria estar no mercado. Depois que eu saí da Caixa, começou a degringolar. Não, eu digo isso, mas realmente, são pessoas maravilhosas, competentes, mas é o próprio sistema que não faz com que a empresa seja competente. A gente se estendeu muito aqui hoje no Danilo, né? Mas tinha algumas coisas para falar. Por exemplo, da manchete da Folha de São Paulo, né? Maioria é contra os pontos-chave do pacote anticrime do Moro. Rapaz, você falou aí do Datafolha, que você gosta. O Datafolha tem virado também, tá igual a Caixa Econômica, né?
tem também degringolado. Porque você vai atrás das perguntas, né? Quanto àquela data do 31 de março, a pergunta já diz, né? Dia 31 de março marcou o início da ditadura no Brasil. Essa data deve ser comemorada ou desprezada? Eu não sei porque que 100% não deu a desprezar. Quem é que quer, né, comemorar ditaduras, né? Agora, olha as perguntas que ela fez para dizer que a população é contra o pacote do Moro. Um pacote que quer mandar bandido para a cadeia. O Datafolha não fez nenhuma dessas perguntas que o povo responderia. Olha como é que ele faz a pergunta. Em relação à polícia brasileira, tem confiança ou tem mais medo? O pacote do Moro não fala disso. Sobre medo, sobre o bicho da segurança. Mas é a primeira pergunta. A outra pergunta. A polícia deveria ter permissão para matar em legítima defesa? 72% favorável. Então, na primeira pergunta, em que realmente vai ao cerne da questão do pacote do Moro, aprovação de 72%. A pergunta, a polícia deveria ter permissão para matar em legítima defesa? 72% concordam. Outra pergunta, a sociedade brasileira seria mais segura se os policiais matassem mais suspeitos de crimes? Olha a pergunta. Resposta, sim, só para 29%. 68% são contra. Eu respondo também contra. Matar suspeitos? Jamais. Agora pergunta, se a sociedade brasileira seria mais segura se os policiais matassem mais bandidos? Pergunta dessa forma. A pergunta é, suspeitos de crimes? Isso é o conceito, a ideologia do Datafolha, da imprensona. Nós vimos aqui como é que o Diário do Nordeste fez em relação à tragédia de Milagres, em que os bandidos, todas as vezes, foram chamados de suspeitos. O Jornal Povo já chamou de assaltante, criminoso, bandido. Mas no Diário, todas as vezes, que esses bandidos que ocasionaram uma tragédia são chamados de suspeitos. Aí está aqui essa ideologia contaminando a pesquisa. A pergunta, a sociedade brasileira seria mais segura se os policiais matassem mais suspeitos de crimes? É óbvio que você vai ter uma resposta, a resposta que você quer ouvir. Agora, faz uma... Tudo bem, quer colocar essa pergunta? Faz outra. Você acha que a sociedade brasileira estaria mais segura se os policiais matassem mais bandidos? Aí tu ia ver o que daria a resposta. Mas está compreendendo como é que ela vai manipulando na hora que ela elabora a pergunta, né? Lá vem. A sociedade brasileira seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência? Claro, a resposta da maioria, 26 é sim, a resposta da maioria, 72 é não. Mas o pacote do Moro não diz que as pessoas vão ficar mais seguras por causa disso. O que o pacote está dizendo, e o Bolsonaro também jamais disse isso. O que o Bolsonaro está dizendo é assim, o Estado não tem o direito de dizer se eu posso ou não comprar uma arma. Eu, Luciano Clever, eu não quero arma. Não vou comprar arma. Acho que a arma até é um malefício. Acho até que é um perigo ter arma. Mas eu não posso concordar que o Estado decida sobre isso. A não ser que tivesse números bastante concretos, né? Lá, aí até tudo bem. A polícia, cadê a outra? Quanto mais pessoas presas, mais segura estará a sociedade? Aí 54% diz que sim. A outra, quase a metade, também diz que não. Está dividida. Quanto mais criminosos nos presídios, mais facções criminosas se fortalecem. Poxa, se as facções foram feitas lá no presídio, né? Policiais deveriam ter mais liberdade para atingir em suspeitos, mesmo que isso possa atingir inocentes. Rapaz, eu não entendo como é que 17% ainda diz que sim. Essa pergunta é para pegar 100% de não. Olha só, policiais deveriam ter mais liberdade para atirar em suspeitos, mesmo que isso possa atingir inocentes? É óbvio que não. Mas o pacote do Moro diz isso? Claro que não. Em nenhum momento diz isso. Outra pergunta. Uma pessoa que atira em alguém por estar muito nervosa não deve ser punida? Olha só a pergunta. Maliciosa, vagabunda, cretina. Daqui a pouco a Datafolha vai me processar por injúria.
Mas compreendeu, André? A estupidez. Aí bota na manchete do jornal dizendo que o povo é contra o pacote do Moro. Grande abraço, amigo. Forte abraço, caloroso abraço para você, para os nossos queridos ouvintes, para o Renato, que fique bem, né? Um dia bastante proveitoso e amanhã estaremos de volta com a graça de Deus. Certamente aí no estúdio, junto com você, para fazer esse abraço pessoalmente. Bom dia e até amanhã com a graça de Deus.